Olá, pessoal. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao 22º Papo Acima da Média, Universitário Acima da Média. Ontem a gente aconteceu um imprevisto e, infelizmente, não conseguimos realizar o evento na noite de ontem, mas transferimos logo para hoje para a gente poder estar compartilhando com vocês essa grande iniciativa que é o Papo Acima da Média, que veio com esse objetivo de compartilhar conhecimentos de pessoas que estão fazendo grande sucesso no Brasil, para que nós, jovens, né, aprendizes, consigamos absorver esse conhecimento e colocar na nossa vida profissional e pessoal. Eu sou a Pam Bressan, estou à frente do Universitários Acima da Média, atualmente como CEO. E para quem não conhece um pouquinho do AM, visitem nossos canais, que é super fácil de encontrar nas redes sociais, e blog, e site. Lá você vai ter uma gama bem importante de conteúdos diferenciados que você não encontra em qualquer canal, e muito menos na sala de aula. Então, o AM é um grupo de jovens diferenciados que quer aliar conhecimento, mas desenvolvimento de habilidades pessoais, provocando o universitário para que ele saia da zona de conforto e resolve um problema na sua faculdade, aplique uma iniciativa, um projeto, e com isso ele vai desenvolvendo habilidades que até então a faculdade não lhe proporcionaria se ele ficasse somente sentado na sala de aula, de segunda a sexta-feira. Então, basicamente, o AM se resume nisso. Somos um projeto bem abrangente, provocamos, inspiramos, capacitamos e conectamos os jovens universitários do Brasil. Somos todos voluntários nesse projeto e estamos com um time a nível nacional bem bacana, de jovens líderes que rapidamente vocês vão estar ouvindo aí, eles em rádio, jornais, em revistas, porque eles vão se destacar muito, porque tem grande potencial de liderança. Eu vou estar passando a palavra para eles, inclusive, para vocês conhecê-los também. Né? William, por gentileza. Boa noite, sou o William Miranda, representante aqui em Curitiba. Sou formado em administração, com linha de formação em logística e planejamento, e mantenho esse contato com o público universitário, apesar de formado, porque eu acredito na causa, né? Como a Pan falou agora há pouco, provocar, inspirar, capacitar e conectar esses resultados que buscam resultados diferentes e estão dispostos a agir de modo diferente para conquistar esses resultados. Eles estão lá na universidade, mas estão buscando algo além do diploma. Então, nós não ficamos apenas nessa parte da conversa ou na parte do desejo e partimos para a prática. Mostramos como realmente fazer isso na prática. E se você está aqui assistindo online agora ou gravado depois e se identificou de alguma forma, entra no site universitariosacimadamedia.com.br ou na nossa fanpage no Facebook, Universitários Acima da Média, acompanhe esse trabalho, com certeza você vai aproveitar bastante. Então agora eu vou passar a palavra para o nosso representante Ramon Guedes, para ele estar fazendo a apresentação. Boa noite a todos, me ouvem bem? Legal, beleza. Boa noite, Jéssica, William, boa noite, Pam, boa noite, Ale, tudo bem? Mais um hangout aí juntos, né? Bom, para mim é um prazer também estar participando aqui hoje. Me identifiquei desde o primeiro momento, né, que conheci o Universitários Acima da Média através do Eduardo Lira e conheci a Pan logo em seguida. E a gente sabe que o universitário ele vive um momento muito decisivo na vida pessoal e profissional dele, onde a cabeça dele está inundada de um monte de ideias, de sonhos, de desejos, né? E eu acho que o Universitários ele é o trilho que pode ajudar em diversas fases aí, né? Cada universitário, independente aí da região que ele esteja, da idade que ele tenha, a trilhar um caminho, né, onde principalmente ele consiga estreitar a distância que separa ele dos objetivos que ele tem profissional e pessoal. Né, eu moro hoje em Laguna, sou representante aqui de Santa Catarina, atualmente
né, exerço atividade e estou como diretor de capacitação, e é um prazer estar aí, prazer de estar junto com o Alexandre Prates, uma pessoa que eu já me relaciono há algum tempo, né, ele já está enjoado de ver a minha cara, eu acho que eu estou enjoando de ver a dele, brincadeira, né, e todas as vezes, né, brincadeiras à parte que a gente se encontra, o aprendizado ele é muito grande, né, ele tem uma vivência bastante grande aí no mundo corporativo, em diversos segmentos, e eu tenho certeza que vai somar e agregar muito aí para todos nós essa noite. Vai passar rápido, eu tenho certeza, e quando passa rápido é porque é bom. Show de bola, Ramon, é Valeu, verdade. agora eu passo a palavra para a Jéssica. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Beleza. Meu nome é Jéssica e estou aqui representando Pernambuco e atuando no AM como diretora de pesquisa e acompanhamento. Eu sou formada em gestão de TI e faço minha especialização na Estácio como comunicação e mídias digitais. E, claro, a gente vê o AM como uma porta de entrada e uma saída de ação para a gente realizar algo que a gente acredita. E por isso a gente está aqui, nesse momento hoje, nesse papo bacana aqui com essa galera, né? Usufruindo cada vez mais ideias e um papo realmente construtivo com a gente que é jovem. Eu tenho 23 anos e a maioria tem essa faixa etária e até outros têm menos. E a gente, assim, é um momento bem importante para a gente estar aqui. A gente está aqui nesse momento querendo aprender algo, compartilhar algo. O Alexandre aqui se dispôs para distribuir para a gente o conhecimento que ele tem. Então, isso, assim, já é algo extraordinário, algo muito bacana. Agradeço ao AM a oportunidade de estar aqui. E, assim, 2015 o AM vai bombar aí, mais ainda. Todo mundo acompanha a gente nas redes sociais. E é isso aí, vou passar para o Lucas. Lucas. Opa, vamos lá. Eu me chamo Lucas Santos, eu sou de Imperatriz, Maranhão, mas atualmente eu moro aqui em São Luís, onde eu curso Química, licenciatura, e também sou administrador e diretor de um cursinho pré-vestibular solidário para alunos carentes aqui da cidade. Aí entrei no AM para fazer a diferença aqui nesse estado, na área empreendedora, onde até lançou uma pesquisa hoje que cidades como Imperatriz, aquela galera mais pobre ia sair da linha da pobreza, e tudo isso graças ao empreendedorismo, pois a cidade movida a economia em torno do comércio. Então é isso, a gente está aqui para receber essa aula hoje de empreendedorismo, esse grande empreendedor e palestrante. Show de bola, Lucas. Gratidão pela apresentação. E hoje a gente está com um convidado super especial, que é o Alexandre Prates, uma pessoa que eu tive recentemente o prazer de estar conhecendo pessoalmente e assistir uma das suas maravilhosas palestras, a convite também do Ramon, que fez um evento fantástico chamado AGO, em Laguna também, acho que foi semana passada, salvo erro. E o Alexandre, ele tem um currículo super bacana e que empolga bastante a gente só no fato de estar lendo, né? O Alexandre, ele é considerado no mercado desenvolvedor de líderes, ele é especialista em desenvolvimento humano, liderança e performance organizacional, possui mais de 1.200 horas de atuação em coach, com resultados comprovados em diferentes abordagens e segmentos empresariais. Ele é empreendedor e Alexandre tornou-se recentemente um sócio do Grupo Alquimia, que além de atuar como coordenador de capacitação na Confederação Nacional de Jovens Empresários, que é o CONAGE, a sua história de vida ela inspirou muitas pessoas, mais de 100 mil pessoas em grandes eventos nacionais e internacionais. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Papo Acima da Média, é uma grande honra e satisfação a gente tê-lo com a gente hoje à noite. Obrigado, Pam, obrigado a todos os amigos, o prazer é todo meu. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá bem, tá tranquilo? É um prazer estar aqui com vocês, eu fico muito empolgado com toda a ação e todo o movimento vindo de universitários. Eu acredito que os universitários é que têm o poder, de fato, de transformar esse país
e a gente está vivendo um mundo, um momento onde a gente precisa de pessoas com uma cabeça fresca, pessoas com uma cabeça empreendedora, pessoas que levem valores a sério, e eu percebo aí, convivendo com o Ramon, e hoje vendo todos vocês aí que estão empreendendo e estão se dispondo a estar 11h30 da noite batendo um papo, onde vocês poderiam estar fazendo outras coisas, que para muitos é mais divertido, mas eu tenho certeza que para vocês esse momento aqui é tão divertido quanto. Tá vendo o São Paulo perder agora, eu fico muito feliz em ver isso acontecer. Mas, de certa forma, é muito bacana a gente poder estar convivendo e a gente poder perceber que esse país tem futuro. A gente perceber que esse país tem futuro porque tem pessoas no presente fazendo coisas tão extraordinárias como a que vocês estão fazendo. Quando o Ramon me falou do projeto, eu já gostei de pronto. Quando a PAN me convidou, aceitei prontamente também. E vou aceitar todas as vezes que me convidarem, e não só isso, vou divulgar esse projeto para todos os meus parceiros palestrantes, para todos os meus amigos empresários, porque eu tenho certeza aí que é um projeto incrível, vai crescer muito, e eu já sou fã de vocês, e vou ser um grande apoiador do projeto, e o que eu puder difundir, contem comigo aí, vai ser um privilégio. E manda bala, estou empolgado pelas perguntas aí, quero começar esse bate-papo. Show de bola, então vamos lá. Como eu já te conheço um pouquinho, eu vou ficar, sou meio suspeita de falar, então eu vou tocar aí para os representantes, para eles hoje explorarem bastante de todo o seu know-how que você tem. Então eu vou começar aí pelo William, que está com muita vontade também de saber algumas questões, e o William fique à vontade para questionar para o Alexandre, vamos que vamos. Então vamos lá, vamos aproveitar que ele está empolgado, né? E vamos mandar pergunta. Alexandre, show de bola, vamos lá. Eu, pesquisando um pouquinho na internet mesmo, sobre, enfim, as suas palestras e o teu conhecimento, queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a tua trajetória, né? Eu vi que tu trabalha bastante com palestras, mas isso acaba sendo uma consequência de todo o background que você tem, que te dá propriedade para trabalhar exatamente nessas palestras, especificamente a parte de desenvolvimento pessoal. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história tua, dessas várias e muitas horas de coaching, e especificamente uma dúvida que eu tenho, e eu acredito que seja a dúvida de muitos também, especificamente com relação a líderes. Quando tu trabalha em desenvolvimento de líderes, que barreiras que você percebe que um líder tem a mudança de comportamentos, né, que consequentemente vai melhorar o resultado dele, que barreiras que ele impõe, especificamente a parte de liderança, um líder, quando você tenta abordar isso com ele? Vamos lá. Vamos começar então, William. Você é de Curitiba, né, William? Isso, Curitiba, perfeito. Uma cidade fantástica, tive a oportunidade de ir algumas vezes a Curitiba, e gosto muito daí. O povo daí é um povo extremamente empreendedor, e é sempre muito bom poder fazer uma troca só na minha carreira. Esses dias eu estava lembrando, eu não sei que papo que eu estava tendo, eu estava fazendo um briefing com uma empresa que eu palestrei nesse domingo agora, e eu estava conversando com eles um pouquinho, eles me perguntando sobre carreira. Eles queriam que na palestra, era um público de vendas, mas eles queriam que eu não falasse sobre vendas, eles queriam que eu falasse sobre a minha carreira, para que eu pudesse inspirar outras pessoas, enfim. E eu me lembrei de um fato na minha carreira, que até então eu não comentava com as pessoas, eu não sei porquê, mas de alguma forma eu lembrei disso, né? Quando eu estava no primeiro colegial, faz pouco tempo isso, eu estava no primeiro ano, e eu era um aluno terrível, assim, nunca gostei de estudar, eu sempre fui preguiçoso, a escola tradicional sempre me deu muita preguiça, sabe? E um dia meu pai ele foi chamado na escola, uma reunião de pais e mestres, e um professor chamou meu pai individualmente e falou o seguinte para ele, falou: olha, seu Natal, queria falar uma coisa para o senhor, não fica chateado, mas o Alexandre, ele jamais vai conseguir cursar uma USP. Ele jamais vai conseguir passar no vestibular, numa FUVEST, esquece. Se o senhor tem o sonho que ele vai fazer uma USP, ele não vai fazer. E meu pai, quando ele me contou aquilo, ele contou muito triste, né? De alguma maneira aquilo mexeu com ele e tal.
E eu, na época, eu nem tinha um sonho de fazer USP, mas eu fiquei chateado com aquilo, né? Porque, de alguma maneira, aquele professor, ele me provocou. Mas eu nunca fiz USP, né? Eu sabia que eu não tinha talento nenhum para passar na USP, eu tinha que estudar muito. Mas, de certa forma, eu agradeço por não ter passado na USP. E eu vou te falar por vários motivos, né? Porque durante a minha trajetória, como eu só pude fazer faculdade quando eu consegui pagar meu curso, né? Eu só consegui fazer as coisas na minha vida, por ser de uma família humilde, quando eu consegui eu mesmo criar minha própria trajetória. Então, quando eu ouço essa frase, né? Você não tinha talento, você não podia passar na USP, hoje eu lembro disso e eu falo graças a Deus. Porque uma coisa que eu percebi ao longo da minha carreira é que a gente vai criando a nossa trajetória independente dos limites ou das doutrinas que a sociedade coloca pra gente. E eu tive a sorte de trabalhar muito cedo. Então, como eu não tive condição, talvez, de passar numa faculdade pública, eu com 15 anos de idade eu comecei a trabalhar. Então, ao longo da minha trajetória eu fui office boy, depois de office boy eu fui professor de informática, na época era moda informática, e eu estava aprendendo alguma coisa. Comecei a dar aula aos 16 anos de idade, e quando eu dei aula a primeira vez, com 16 anos de idade, eu descobri que era isso que eu queria fazer a minha vida inteira. Então, eu tive uma sorte que muitas pessoas não tiveram. Eu, aos 16 anos de idade, eu descobri qual era o meu talento. Aos 16 anos de idade, eu descobri que eu ia viver fazendo isso. Só mudou o público, só mudou a plateia, os temas, mas eu nunca parei de dar aula, né? E depois disso, depois de dar aula, eu fui trabalhar numa rede chamada Rede Microlins, que é uma rede que ela cresceu muito, é uma rede que ela expandiu. Na Microlins eu fui professor, depois eu fui coordenador, e eu cheguei a um ponto lá na Rede Microlins de chegar a um nível executivo muito cedo lá. Eu, com 20 anos de idade, eu era coordenador master pedagógico do Grupo Microlins, então eu já treinava outros professores. Eu tive uma ascensão muito rápida lá, porque eu, diferente de outros professores, eu me preocupava em vender a minha próxima aula. Então, eu nunca tive turma vazia, e sempre quando terminava uma turma minha, eu mesmo já enchia a turma com indicação dos outros alunos. Então, eu tinha essa veia empreendedora, era muito forte, isso chamou a atenção da rede, e eu recebi o convite para ser coordenador master pedagógico do Estado. E a partir daí as coisas foram acontecendo para mim. Eu trabalhei 6 anos na Rede Microlins, depois no Instituto Embeleze, depois passei pela Rede Skill Idiomas, onde na Rede Skill Idiomas eu tinha um cargo executivo mais elevado. Lá eu coordenava nacionalmente os treinamentos da rede, e quando foi em 2007, eu decidi que eu queria interromper a carreira executiva e que eu queria abrir a minha própria empresa. E foi quando eu inaugurei o Instituto de Coaching Aplicado. Então, as palestras, de fato, elas só foram acontecer depois disso. Então, eu comecei uma carreira como professor, depois coordenador, uma carreira executiva. Depois da carreira executiva, eu abri minha própria empresa, fiz coaching durante um certo período, e as palestras, foi o que veio depois de tudo isso. Porque, na verdade, as palestras vieram contar o que eu fazia nos meus processos de coaching, o que eu fazia desenvolvendo os líderes, o que eu fazia nos meus treinamentos. Acontece que hoje as palestras tomaram uma proporção muito grande. Então, hoje, praticamente 60% da minha agenda hoje é dedicada a palestras, né? E o restante eu dedico a fazer treinamento, processo de coaching, a minha linha empresarial também, porque eu tenho alguns negócios, enfim. Mas a minha paixão, se me perguntar o que eu amo fazer, é dar palestra, né? Mas tudo aconteceu, e você bem colocou, eu não acredito, e nunca acreditei em palestrante profissional, quer dizer, o cara que só vive de palestra. Eu acho que a palestra, ela é um reflexo daquilo que você vive. Então, hoje eu faço coach, eu dou treinamento, eu tenho uma empresa, e quando eu vou para o palco, eu consigo contar aquilo que eu vivo todos os dias. E a minha carreira de palestrante, ela foi muito assim. A palestra, ela foi muito natural. Ela foi para contar um pouquinho o que eu vivi e vivo, né, ao longo da minha trajetória nesses anos todos. E respondendo a tua segunda pergunta, William, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de dissecar esse tema, mas eu vou te colocar a principal barreira que hoje eu enfrento na formação de liderança. Eu poderia citar várias aqui, a gente poderia ficar 2 horas conversando sobre isso, mas eu vou citar a principal barreira, na minha opinião. A principal barreira hoje na formação de líderes ainda por mais que se fale nesse ponto, ainda o baixo conhecimento sobre ser humano.
As pessoas hoje elas são 100% ligadas a processos, elas são 100% ligadas a números, elas são 100% ligadas a resultado e elas esquecem do fator que vai fazer com que tudo isso aconteça, que é gente, né? Então, quando a gente abre um debate com o líder para descobrir o que é que motiva as pessoas, o que é que sabota as pessoas, como dar um bom feedback, como reconhecer, como que é um clima organizacional favorável à inovação e que as pessoas queiram ficar e queiram fortalecer, ainda há muitas barreiras, né? Tem muitos líderes ainda que ainda olham para uma nova geração de profissionais e enxergam esses profissionais com seus próprios olhos, ou seja, isso é um grande erro. Então você pega um líder hoje que tem 40 anos de idade, ele queria e ele quer que a nova geração de profissionais pensa e age igual ele age. Acontece que ele esqueceu que é uma geração diferente, uma geração que foi criada numa nova cultura e que, na verdade, você não tem que implantar a sua cultura nessa nova geração, muito pelo contrário. Você tem que preparar a tua empresa, preparar a tua gestão para receber essa geração da melhor maneira possível. E aí é nesse momento que conhecer de gente se torna fundamental. E os líderes, infelizmente, hoje eles estão muito mais empenhados em conhecer cada vez mais sobre o processo e menos empenhados em conhecer de gente. E esse tem sido o meu maior desafio quando eu viajo pelo país aí formando liderança. Show de bola, Alexandre. Eu acho que pergunta super respondida, muito pertinente, com certeza. Queria passar a oportunidade agora para o Ramon, então, para ele estar dando sequência e fazendo a pergunta dele, então. Ramon? Beleza, todos estão me ouvindo? Legal. Olha, eu quero entrar um pouco mais na veia do coaching, né? Que é um assunto que eu me identifico muito, que eu gosto muito e que você também conhece muito. Então, acho que a gente pode falar com bastante clareza. Há um tempo atrás, você me falou que 30%, em média, né, das empresas brasileiras hoje, aproximadamente, utilizam a metodologia do coaching dentro delas, dentro das organizações, para potencializarem os seus resultados, né? E nos Estados Unidos, esse índice chega a mais de 70%. Dentro dessa linha do coach, onde ele é comprovadamente determinante para muitos profissionais, para muitos líderes e para muitas empresas, né, e você sempre deixa muito claro que o coach ele não é terapeuta, ele não é conselheiro, ele usa a metodologia do coach. Então, assim, sabendo de todos os impactos, né, muito mais positivos do que negativos, o que ainda falta, né, para que a gente consiga disseminar a prática do coaching dentro das organizações e principalmente para quebrar alguns tabus, né, porque muitas pessoas ainda são resistentes a essa metodologia. Principalmente quando você vê algumas metodologias, né, muito voltada para PNL, que na verdade na PNL é coach, né, aquela coisa muito motivacional, e a gente sabe que às vezes o coach ele não é nada motivacional. Ele te faz olhar para você mesmo e ele te faz você responder as perguntas que você mesmo se questiona e você fala assim, caramba, eu tenho que mudar muita coisa, eu estou fazendo errado, eu preciso melhorar isso, melhorar aquilo. Então, o que está faltando, né, na sua visão para a gente elevar esse percentual e fazer, né, a metodologia do coach ser mais praticada dentro do nosso país? Legal, excelente pergunta, Ramon. Vamos lá, são vários fatores aí. Primeiro a gente compreender também que o coaching é uma ferramenta nova, né? Quando a gente fala que o coaching é uma ferramenta nova, nos Estados Unidos e países da Europa, a gente tem história aí de mais de 40 anos que o coaching já é aplicado, né? Aqui no Brasil, essa história tem 15 anos, mas que veio com força aí nos últimos 7, 8 anos. Então, é uma metodologia nova e que daqui a pouco a gente conhece de fato como ela funciona. Segundo ponto, que foi muito mal aplicada por muitas pessoas, tá? E aí entra muito aquilo que você falou. Muita gente chegou com o coach nas organizações como um processo de autoajuda, como um processo, olha, vamos
vamos andar em brasa, vamos pisar em caco de vidro, né? E começou umas ondas muito trazer o coaching para o lado muito autoajuda, e o empresário brasileiro ele tende a não gostar muito disso. E o coaching, pelo contrário, ele tem uma base metodológica muito forte, né? Terceiro ponto, com o aumento das escolas de formação de coaching, nós criamos, infelizmente, uma indústria do coaching. Então, ficou algo muito popularizado, ao mesmo tempo, então você imagina, ao mesmo tempo que você tem uma ferramenta nova, ela é completamente popularizada. Então, qualquer um te entrega um cartão dizendo que é coach. Isso criou uma confusão e fez com que as pessoas mais ficassem preocupadas com o processo do que confiantes nele. Mas essa onda passou. Esse boom de profissionais, de alguma maneira, ajudou os profissionais que fazem um trabalho sério, porque nivelou as pessoas. Então, aqueles profissionais ruins, eles estão pouco a pouco saindo de mercado e estão ficando aqueles que, de fato, têm resultado para entregar. Mas nós temos um outro problema também, que a gente também não pode negligenciar, que o empresário brasileiro ele investe muito pouco em capacitação. Então, quando a gente fala que 30% das empresas hoje investem em programas de coaching, ainda muito resumido, desses 30%, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que 90% são as grandes empresas. Quando você pega as grandes empresas hoje, que já tem uma cultura de fora, que já tem gestores que têm uma visão global, essas empresas, quase que obrigatoriamente, elas investem em processo de coaching. Então, se você pegar as grandes empresas brasileiras, quase 100% delas investem em processo de coaching, porque é algo que os RH já estão familiarizados, estão fazendo as coisas acontecerem. Para a gente elevar esse número a um índice de 70%, como é nos Estados Unidos, por exemplo, a gente precisa que o pequeno e médio empresário também comece a investir nisso. E as pessoas, por falta e por desconhecimento, acham que é um processo muito caro, acham que é um processo que não tem uma visão de que tipo de resultado que ele pode dar. Eu passei por uma situação, há uns 2 anos atrás, eu fui vender um processo de coaching para um médio empresário, e ele me disse uma frase assim, ele falou, Alexandre, mas eu vou contratar um programa de coaching, pagar um pouco mais caro, porque é óbvio que um programa de coaching ele custa um pouco mais caro do que um treinamento, porque é um processo muito mais individualizado, né? Ele falou, aí eu vou pagar esse valor e tal. Cara, e aqui na minha empresa tem uma cultura. Quando eu treino profissional aqui, cara, passa um pouquinho e eles vão embora. Então, treinamento aqui não funciona. Aí eu falei para ele, olha, mas você acha que o treinamento não funciona ou é a tua gestão que não funciona? Ele falou, não, eu acho que é treinamento. Eu falei, então você está me dizendo o seguinte, você só pode trabalhar com gente incompetente, então. E quando o cara começa a melhorar um pouquinho, ele vai embora. Aí ele ficou mudo, né, alguns segundos e falou, você tem razão, né? Porque, ou seja, quer dizer que se o profissional é incapacitado, fica com ele. Se o profissional começa a melhorar um pouquinho, começa a ter mais visão, vai embora, o problema não é do coach, o problema não é do treinamento, o problema é de gestão. Então, eu acho que o treinamento no Brasil, ele vem ganhando cada dia mais corpo, mas ainda precisamos evoluir muito, né? Então, os gestores, principalmente os pequenos e médios empresários, eles precisam entender que programas de treinamento e processos de coaching também servem para eles. Então, é uma questão cultural, Ramon, a gente precisa expandir isso daí. Um programa como esse que nós fizemos aqui, exemplo, na Restauradins, a Restauradins deve estar num nicho de 5% das pequenas e médias empresas que fazem um investimento como esse, né? Os outros 95% ainda estão na mão das grandes empresas que já têm uma visão global. Então, abrir a cabeça do pequeno e médio empresário que ele também pode contar com processo de coaching por um custo acessível, e quando ele olha o retorno, vale muito a pena. Então, acredito que é uma questão também cultural, que a gente precisa sanar no país urgentemente. Beleza. Tem outro ponto, antes de passar a pergunta, que você fala que eu achei interessante. Até eu estou com o livro aqui, se dá para ver aí, que diz aqui, né? As 5 tendências, né, das organizações do futuro. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas 5 tendências aí das organizações do futuro, que eu acho bastante interessante e realmente acho que está deixando de ser tendência, está virando realidade, né?
Essas 5 tendências, quando eu fiz o estudo, só para você ter uma ideia, como que a gente chegou nessas 5 tendências. Eu entrevistei 50 líderes do mundo corporativo, pessoas que eu admirava, grandes líderes, empresários, e eu fiz questão de pegar as mais diferentes visões. Eu peguei líder do mundo do esporte, líder político, líder associativista, empresários grandes, médios, pequenos, enfim, CEOs de empresa. Eu perguntei para todos eles como vai ser o mundo corporativo do futuro e como que as empresas vão ter que se preparar para esse novo cenário. E aí eu fiz uma compilação de todos esses dados. Esse estudo, eu fiz ele em 2010, e eu fui revitalizando esse estudo a cada nova edição do livro. Eu procurava conversar com outros líderes para que eu pudesse revitalizar. E o mais interessante é que não mudou muita coisa, né? Mudava os percentuais, mas o conteúdo de 4 anos atrás ele é extremamente atual. E essas tendências, elas mostram uma coisa muito clara. A empresa que tiver dentro dessas tendências e preocupada com isso e se preparando com isso, ela vai prosperar. A empresa que não estiver pronta para esses cenários, ela tá cada dia fora, né? A primeira tendência, por exemplo, que foi a mais falada, que foi a mais exposta por todas, né? É uma coisa que a gente chama de relações de trabalho inteligentes. Então já se viu claramente que se as empresas não mudarem a maneira como elas lidam hoje entre colaborador e empregador, nós teremos sérios problemas no futuro, né? Essa forma como ainda é feito hoje, né? Então eu detenho o emprego, eu contrato você vem aqui, me serve, a relação hoje ela está muito complicada. Não sei se vocês leram as últimas pesquisas feitas pelo próprio Sebrae, que mostrou que mais de 78% dos jovens brasileiros, eles têm um sonho de abrir o próprio negócio. Vocês viram isso, né? Isso é legal. Por outro lado, a gente mostra o seguinte: será que tem espaço para todo mundo? Né? Se todo mundo, se realmente os 75% abrirem seu próprio negócio, o que é que vai acontecer com o mercado? E uma coisa que a gente viu é que as empresas vão ter que começar a se preparar para novas relações, ou seja, o Ramon, daqui a um tempo, ele vai abrir uma empresa dele de consultoria empresarial, e o Ramon ele vai prestar serviço para Restaura Jeans e vai prestar serviço para mais umas 2 ou 3 marcas agora, ou seja, ele sai um pouco da visão de ser empregado e funcionário da Restaura Jeans para ter uma empresa que presta serviço para a Restaura Jeans. Isso vai acontecer com muitos jovens, porque vai te dar liberdade. Para a empresa é bom, porque ela diminui custo empregatício e todos esses impostos que a gente sabe que as empresas pagam. Então, é um grande futuro, e eu vejo isso claramente. Daqui a algum tempo, a CLT, ela não sumir, porque não vai sumir, mas ela vai diminuir bastante. Então, cargos mais estratégicos, né, vão ser cargos onde raramente a gente vai ter essa relação CLT. A CLT ela vai deixar de existir para cargos estratégicos. A gente vai continuar tendo CLT para cargos mais operacionais. Quando você começa a atingir um nível estratégico, você vai começar a ter uma empresa e você vai prestar serviço para outras empresas. E isso é algo assim, que está ficando evidente agora. Eu, por exemplo, eu não tenho a minha última carteira assinada ela foi em 98. Né? Eu tenho minha carteira aqui de trabalho e meu último registro lá foi em 98. E eu não estou desempregado desde 98. Né? Mas quando eu trabalhei na Microlins, eu prestava serviço. Quando eu fui para a Skill, eu prestava serviço. Então, isso é uma realidade em muitas empresas. Só que isso é algo que ainda a lei não sabe como trabalhar. Mas as leis trabalhistas, inclusive, elas vão ter que evoluir para que essas relações de trabalho elas sejam mais futuristas aí, porque as empresas não aguentam mais os encargos trabalhistas que se pagam e os profissionais, por sua vez, já não aguentam mais um ambiente profissional onde você tem que ficar trabalhando lá 44 horas semanais, né? Você tem que chegar às 8, sair às 6, enfim. Então nós vamos evoluir muito para isso, para cargos cada vez mais estratégicos. Essa é a grande tendência. Essa é a grande tendência que, na minha visão, vai transformar o futuro e vai mexer com todas as outras tendências que eu cito no livro também, como uma proximidade com o consumidor, porque hoje o que acontece muito? Por que o serviço hoje está tão ruim? Porque as pessoas estão extremamente descontentes com as empresas. Então, o profissional hoje, ele trabalha descontente e ele desconta na gente, né? Ele desconta no cliente,
ou internamente ele não faz um trabalho bem feito, enfim, a gente acaba tendo hoje problemas muito relacionados a isso. E dentre as outras tendências aí, a gente fala sobre o resultado sustentável, né? As organizações que vão de fato ter que crescer de uma maneira mais sustentável, valorizando o relacionamento com o cliente, preservando a natureza, cuidando da sociedade em volta, tecnologia de ponta, que é uma grande tendência também. Alguns especialistas mostram aí que nos próximos 5 anos, todo o acervo de tecnologia que a gente tem vai estar completamente obsoleto, e-mail vai deixar de existir, tablets, smartphones já não vão existir mais, porque outras tecnologias vêm para substituir. A exemplo aí do próprio Google Glass, né, que já está chegando com força aí no Brasil. E tem empresa, e a gente fala disso, e tem empresa que ainda não tem um sistema funcionando dentro da própria empresa. Tem empresa ainda que cuida do caixa usando Excel. Quer dizer, então a gente começa a entender que algumas empresas, ou elas se preparam para esse futuro, e aí volta naquela pergunta que o William fez tão bem, né? Os líderes vão ter que aprender cada dia a cuidar de gente, porque se não cuidar de gente, cara, nunca vai se preparar para ter uma relação de trabalho que vale a pena. Perfeito, Alexandre. Valeu. Bem esclarecido, bem pertinente. Obrigado. Passa a bola para a Jéssica aí. Muito obrigado. Valeu. Ainda pegando ainda o gancho aí do livro, que é a reinvenção do profissional, não é isso? Como foi que aconteceu a construção? Por que você quis utilizar essa ferramenta própria para até te ajudar nas palestras e até no convencimento, digamos assim, das pessoas aderirem a essa ideia de ser um melhor profissional? Conta aí um pouquinho para a gente. Vamos lá. O livro, na verdade, ele foi muito engraçado, porque primeiro veio a palestra, depois veio o livro. Diferente do meu livro agora, que primeiro está vindo o livro para depois vir a palestra. Mas a reinvenção do profissional foi uma bandeira que eu fui defendendo. Eu fui convidado para fazer o Congresso Brasileiro de Administração, no final de 2009, e eles me provocaram a fazer um título diferente, eles queriam fazer uma repaginada, e eu comecei a fazer um briefing, e eu cheguei no nome de reinvenção. E coloquei esse título na palestra. A palestra foi muito legal, as pessoas gostaram das provocações que eu tinha feito lá durante o bate-papo, e aí a palestra começou a dar certo, eu falei, cara, eu acho que isso dá para escrever um livro sobre isso. Então eu comecei a escrever o livro, apresentei esse livro para 3 editoras no começo de 2010, nenhuma editora quis, porque eu era um autor novo, eu não era conhecido, enfim, era até um palestrante novo ainda. Então eu decidi, já que ninguém queria, né? Você sabe que empreendedor é assim, né? Se ninguém quer, aí é que você fica nervoso, né? Quando ninguém quis, eu falei, agora que eu vou lançar mesmo, né? Aí eu fui lá e lancei pessoalmente, eu mesmo fiz revisão, paguei revisor, mandei imprimir, paguei gráfica, enfim. Lancei o livro de maneira independente. Esse livro, no primeiro ano, de 2010 a 2011, a gente vendeu 4.000 exemplares. E aí as editoras quiseram, né? E foi diferente. As editoras falaram, como é que esse livrinho é legal, né? Vamos ver, acho que esse cara tem algum conteúdo aí. E aí, quando foi em 2012, eu publiquei com a Novo Século, fiz a edição com eles, eu fiz 2 edições independentes, fiz mais 2 edições depois com a editora Novo Século, estamos indo para a 5ª edição agora, então é um livro que, graças a Deus, ele pegou bem. Em março agora eu vou lançar o 2º livro, no final aqui do bate-papo eu conto o título aí para vocês, é um título bem legal. E a gente está agora com esse novo projeto, mas escrever um livro é muito bom, sabe, é uma possibilidade, e eu não sabia disso, sabe, mas é uma possibilidade disso que você pensa. Eu era muito acostumado a falar em palestra, escrevia um artigo ou outro, mas cara, quando eu me vi muitas vezes 2 da manhã escrevendo uma página de um livro, ou então às vezes num aeroporto sentado escrevendo, você realmente consegue às vezes externar coisas que você não sabe de onde veio. Então a escrever um livro, e eu indico isso a todos vocês aí que estão me ouvindo, escrever um livro é muito bacana. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Você
você às vezes coloca para fora coisas que você nem imaginava que tinha dentro de você. E quando você começa a escrever, você vai condensando algumas ideias. E a minha palestra melhorou muito depois do livro. Porque, na verdade, quando eu comecei a colocar as ideias no livro, eu me obriguei a criar um começo, meio, fim, eu me obriguei a colocar uma metodologia ali. Então, é uma forma maravilhosa de você colocar as suas ideias numa ordem legal, sabe? Numa ordem que as pessoas compreendam. E tem uma coisa gostosa, que é você saber... hoje eu sei, por exemplo, que 12 mil pessoas, de alguma maneira, me acompanham, né? Do meu livro, indicam para outras, né? 12 mil que vendeu, fora a pirataria, né? Fora essas coisas que a gente não sabe, né? Fora a Xerox, que acho que já tiraram também, enfim. Essas coisas que a gente sabe que passa. Mas, graças a Deus, o livro ele teve uma divulgação muito boa. Então, é algo que eu aconselho a todos vocês. O dia que tiverem uma metodologia legal, tiverem uma boa história para contar, tiverem um bom projeto, escrevam. Isso faz um bem danado. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora eu vou passar para o Lucas para ele fazer também suas perguntas. Obrigada. Opa, vamos lá. Eu vi em um vídeo do YouTube, em uma palestra sua, que teve uma época na sua vida que você meio que chegou pro seu pai e disse que não ia mais fazer faculdade, ia se casar, mudar de cidade e abrir uma empresa sem capital. E eu gostaria de saber qual foi o catalisador dessa sua carreira empreendedora, aquilo que te motivou, que te fez empreender realmente, e aquilo que te manteve motivado durante essa carreira e durante as dificuldades que você passou. Legal, excelente pergunta, Lucas. Maranhão na Imperatriz, conheço Imperatriz. Bela cidade, hein, cara, em franca expansão, show de bola. Já palestrei 3 vezes aí. Bacana aqui, cara. É show. Tá convidado a vir de novo. Vou com o maior prazer. Um dos melhores peixes que eu já comi na minha vida, incrível. Cara, vamos lá. Quando eu quis empreender, quando eu quis abrir a minha primeira empresa, eu fui movido por um sonho, né? Eu estava com uma carreira executiva, estava até bacana, mas de alguma maneira eu queria mais. Então, eu achei que eu poderia conquistar mais se eu fosse para o mundo corporativo, se eu fosse empreender. Então, a primeira vez eu fui movido por um sonho. E até na palestra que a Pam participou, uma das perguntas que me fizeram ao final, o rapaz me perguntou o seguinte: o que você faria diferente na tua carreira? E a minha resposta para ele foi o seguinte: cara, eu teria esperado um pouco mais para abrir minha empresa. Porque quando você abre uma empresa sem capital, cara, é muito difícil, cara. E aí você começa a ter que fazer coisas que você não gostaria, a aceitar propostas que não valem tanto a pena, porque na verdade você não tem capital e você precisa fazer a coisa girar, né? Então, mas foi movido por um sonho, e esse sonho ele me moveu a abrir a empresa. E o que faz a gente seguir em frente, cara, isso até hoje na minha carreira, o que me faz seguir em frente, cara, é uma vontade louca que eu tenho, que isso é muito de empreendedor, de fazer mais. E quando eu falo fazer mais, eu nunca sou movido por dinheiro. Não estou aqui fazendo nenhuma demagogia, gosto de dinheiro, gosto de viver bem, gosto de viajar, não estou dizendo isso não. Mas eu não sou movido por isso. O dinheiro é uma consequência e quando ele vem sempre é fantástico. Agora, eu sempre sou movido, cara, por cumprir a minha missão. Eu sempre acho que cumprir minha missão é desenvolver as pessoas, eu sempre acho que cumprir minha missão é poder entregar o meu melhor. Eu fico muito mais motivado quando eu faço o trabalho numa empresa, as pessoas me elogiam do que quando cai o valor na minha conta, sabe? E eu acho que isso fez com que as coisas funcionassem. Porque se eu pensasse racionalmente, lá no meu segundo, terceiro ano de empresa, a situação ainda não estava nada boa, e eu recebia propostas para voltar para o mercado de franchising para ganhar muito mais dinheiro do que eu estava ganhando enquanto empresário. Então, se eu pensasse racionalmente, era mais fácil voltar, eu ia ter menos dor de cabeça, né, e eu ia estar com o meu salário em dia, ia estar tudo ok, mas não, eu tinha uma coisa dentro de mim que não era ser executivo que eu ia cumprir minha missão, eu queria continuar fazendo meu trabalho como coach, e foi isso que me fez chegar até aqui. Então é claro que ganhar dinheiro é muito bom, e todo mundo quer isso, mas às vezes quando você coloca o dinheiro acima de qualquer coisa,
você abre mão, às vezes, de cumprir a sua missão e de fazer aquilo que é importante. E é legal hoje, quando eu vejo que, por exemplo, eu consigo cumprir a minha missão e consigo viver bem. Né? Eu consigo cumprir minha missão e eu consigo ganhar dinheiro com isso. Mas leva tempo para isso. Então, o que me fez chegar até aqui foi que, em diversos momentos, eu preferi colocar o coração no jogo. E todas as vezes que eu coloquei o coração no jogo, eu acertei pra caramba. Mas em alguns momentos, eu errei também. Porque quando você é muito apaixonado por aquilo que você faz, você esquece, às vezes, que há um negócio. Então é preciso que a gente consiga colocar as duas coisas juntas, sabe? É preciso entender que tem que ter paixão, que tem que cumprir a sua missão, mas se você estiver fazendo isso durante muito tempo e não estiver ganhando dinheiro, tem alguma coisa errada. Então, às vezes é preciso que você coloque o coração no jogo, mas coloque o cérebro no jogo também para que as coisas funcionem bem. Quando eu aprendi a fazer isso, foi tudo muito melhor para mim. Opa, valeu, show de bola. Tem uma outra pergunta, essa é de uma aluna aqui do cursinho, que ela está terminando agora o ensino médio, ainda está naquela dúvida do que fazer. Ela disse que gostaria de empreender, ser uma grande empresária, só que não quer fazer administração ou outro curso na área. Ela quer saber se é possível assim, se tornar uma grande empresária, sem que seja preciso cursar um curso superior, e quais as habilidades mínimas necessárias que qualquer empresário deve ter. Cara, legal. A primeira coisa que a gente precisa falar para ela qual é o nome dela, sabe, não? Sim, é Maria. Maria. O que eu penso, o que eu falaria aí para Maria? Cara, eu conheço muitos empreendedores, muitos, que sequer terminaram o ensino médio e são grandes empreendedores, tá? São grandes empresários. Se você me perguntar como é que conseguiram isso, eles têm uma característica muito forte, que é uma visão de longo prazo, uma visão de negócio, uma visão de mercado, que poucas pessoas têm. Essas pessoas, elas são ímpares, tá? A universidade, ela é um caminho fantástico para a gente poder fazer bons relacionamentos, para a gente abrir a nossa mente, para a gente entender mercado, para a gente poder aprender uma ciência que, quando a gente abrir a nossa empresa, a gente consegue grandes resultados. Eu acredito sim que a universidade ela pode ser um campo fértil para quem quer empreender. Não é obrigatório, mas é um campo fértil. Lá na frente, mais cedo ou mais tarde, você vai ser cobrado disso. Às vezes a falta dessa ciência faz uma diferença muito grande. Eu conheço muitos empresários que hoje têm grandes empresas e que já me confidenciaram. Cara, como eu sinto falta de não ter feito uma faculdade, como eu sinto falta de não ter feito administração, porque de alguma maneira depois essa bagagem ela faz uma falta muito grande. Agora, para todo mundo que vai empreender, eu dou um conselho antes sempre. Eu falo o seguinte, cara, vai trabalhar numa empresa primeiro. Por que isso? Porque você tem a chance de aprender internamente como é que as coisas funcionam, você tem a chance de passar por diversas áreas. E se o teu sonho é empreender, eu, inclusive, dou uma outra dica para as pessoas, que é o seguinte, se você quer realmente empreender, não procure emprego numa grande empresa. Às vezes você vai trabalhar numa mega empresa, onde tem lá 5, 10 mil funcionários, eles vão dar um setor lá para você cuidar, e você vai ficar anos lá naquele setor. O legal é quando você consegue trabalhar numa pequena e média empresa, onde você tem liberdade para atuar em várias áreas. Isso para mim foi sempre muito bom. Quando eu atuei lá na Rede Skill Idiomas, cara, eu vivia a empresa como um todo. Eu trabalhava no financeiro da empresa, eu mexia na parte administrativa, eu contribuía com o planejamento, enfim, eu circulava em todo o processo. E às vezes quando você trabalha numa grande empresa, você fica lá num pacotinho e você vai fazer aquilo lá. Então, trabalhar numa empresa é fantástico, cara. Então, para quem vai empreender, ter essa bagagem antes é fundamental. Agora, se for possível somar essa bagagem a uma universidade, os ganhos também eles são muito maiores. Então, não é obrigatório, viu, Maria? Não é obrigatório, mas que faz uma diferença muito grande quando você consegue juntar a experiência, a bagagem científica, juntar tudo isso, depois abrir o teu negócio, faz uma diferença incrível. Opa, valeu. Com certeza vai ser de grande valia para ela quando ela assistir a esse vídeo. Passar agora para a Pan. Valeu, Lucas, obrigada.
Alexandre, vamos finalizar aqui com um questionamento de um colega meu, o João Marcos. Ele está cursando a universidade, só que ele está com aquele pensamento que as faculdades não auxiliam o jovem como deveria ser, é, enfim, no desenvolvimento de suas habilidades, de seus comportamentos, e principalmente nesse aspecto empreendedor. Então, ele está sentindo muita falta do incentivo ao empreendedorismo na sua faculdade, está um pouco desanimado pelo curso que escolheu e acha que está perdendo tempo, de fato, dentro da universidade. O que auxiliaria esse jovem, o João, a tá fazendo, assim? Que caminho ele poderia estar tomando, já que ele está na universidade, mas ele está desanimado e está vendo que aquilo ali não é para ele? Legal. Vamos lá, Pan. Eu vou falar o seguinte. Tem uma frase no coaching que a gente usa muito. E eu, nas minhas sessões, eu uso bastante também. E é uma frase que muda a nossa vida, sabe? E a frase é a seguinte: o problema é seu. Né? Aprendi isso e uso muito isso a minha vida toda. Né? Eu vou falar uma coisa seguinte: a faculdade, ela não é responsável pelo teu desenvolvimento. A faculdade, ela é um local que vai transmitir para você a ciência de uma profissão. Não é dever da faculdade te ensinar empreendedorismo, não é dever da faculdade cuidar da tua carreira, não é dever da faculdade te conseguir um emprego, muito menos é dever da faculdade te motivar a seguir naquilo que você escolheu. Muito menos é dever da faculdade ajudar você a tomar a escolha certa. Quando alguma faculdade faz isso, ela se diferencia, é legal, vale a pena, e muitas faculdades fazem isso para propiciar ao aluno uma melhor escolha e um melhor caminhar aí durante a tua profissão. Mas nós temos que entender o seguinte: os únicos responsáveis pela nossa carreira somos nós mesmos, né? O único responsável pelo nosso futuro somos nós mesmos. Então não é perda de tempo cursar uma faculdade. Agora, se ele está achando que é perda de tempo porque a faculdade não está ensinando empreendedorismo, porque a faculdade não está desenvolvendo competência, não é perda de tempo. Ele que busque esse desenvolvimento em outro lugar, num outro momento. Agora, se ele está achando que é perda de tempo porque ele está no curso errado, aí sim. Então é melhor trocar de curso ao invés de ficar 4, 5 anos cursando alguma coisa e ao final descobrir que não é aquilo que quer viver. Agora, é importante a gente deixar claro uma coisa: nenhuma faculdade, por melhor que ela se empenhe, ela vai te ensinar empreendedorismo, ela vai fazer você ter uma carreira fantástica. Isso aí depende de cada um de nós. A gente precisa entender que a faculdade tem uma obrigação, essa obrigação ela tem: transmitir a ciência da profissão. Fora isso, o problema é todo nosso. Então a gente tem que, se a faculdade não está me ensinando empreendedorismo, cara, eu que vá ler, eu que participe de palestra, eu que procure empreendedores para que eu possa ficar perto. Né? Se a faculdade não está desenvolvendo a minha carreira, idem, eu que procure outras formas de fazer isso. Tem faculdades que hoje têm se preocupado com isso, mas o único preocupado de fato com a construção de uma carreira verdadeiramente brilhante, esse responsável somos nós. Então a gente tem que assumir essa responsabilidade e não ficar desmotivado com a faculdade. É aprender a ciência dessa profissão e buscar o desenvolvimento em outras áreas, de outras formas, mas sempre lembrando, o problema é sempre nosso. Não é verdade, Alexandre. Tudo depende da gente, né? A tomar a frente, ser o protagonista da nossa própria vida, depende da nossa iniciativa e atitude também. Tá procurando sempre se alimentar de bons conteúdos e também participar de movimentos como, por exemplo, Universidades Acima da Média, que possibilita construir tudo isso que na faculdade a gente não vê. Então é isso aí, em partes concordo com o que você disse. Eu queria finalizar esses 5 minutos falando com você sobre o teu livro. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a construção, onde é que a gente pode encontrar esse livro e se já está tendo alguns próximos aí para lançamento e se já tem alguma data prevista, enfim. E algumas dicas também de livros de outros autores que você possa compartilhar com a galera. Legal, vamos lá.
Bom, o livro, na verdade, ele foi escrito, como eu disse, em 2010. Ele veio de uma necessidade, de um desejo meu de provocar as pessoas para uma nova realidade, para um novo mercado e para novos comportamentos. Então veio a ideia inclusive, de criar esse título, A Reinvenção, para que as pessoas pudessem olhar para si e para que as pessoas pudessem tomar decisões diferentes, né? Desde que eu lancei o livro, eu tenho palestrado em muitas empresas, eu tenho palestrado em muitas associações, já foram mais de 100 mil pessoas assistindo essa palestra, já foram mais de 400 eventos sobre o livro, e eu tenho a oportunidade também, aproveitando um pouco mais aquela tua pergunta, eu tenho tido a oportunidade muito bacana também de frequentar universidades e de fazer palestra para universidades em vários momentos para professores, né? E eu tenho, inclusive, provocado as universidades a se reinventar também. Embora eu tenha dito aqui que a responsabilidade é nossa, e eu acho também que a responsabilidade também pode ser das universidades, se elas se prepararem, se elas inovarem, né, um currículo para que realmente a gente possa ter uma cultura empreendedora instalada. Eu sou um defensor de que a gente podia ter a cultura do empreendedorismo impressa desde o ensino fundamental, e que a criança, desde cedo, ela pudesse aprender uma nova doutrina. Mas aí levam-se anos aí para a gente poder colocar isso para funcionar. Mas o livro ele é uma grande provocação mesmo, de quais comportamentos nós teremos que ter no futuro, no presente e no futuro, para que a gente possa ter melhores resultados. E um desses comportamentos, que eu chamei no livro de inteligências, né? Eu cito 5 inteligências lá, e uma delas que eu valorizo muito, que é a inteligência empreendedora, inclusive consta lá no meu livro. E essa inteligência empreendedora, ela fala sobre a incrível capacidade de entregar resultado, que é o que difere o empreendedor de qualquer outro profissional. Quando a gente olha o empreendedor e compara o empreendedor com qualquer outro profissional, o que o difere mesmo de qualquer pessoa é a tua capacidade empreendedora, é a capacidade que ele tem de entregar resultado muito mais do que outras pessoas entregam. Quando você compara dentro de uma empresa um profissional e um profissional empreendedor, basta você olhar os números e você vai ver que o empreendedor, ele geralmente tem um comprometimento, um desejo por resultado muito grande. E eu tanto gosto dessa inteligência, que o meu segundo livro, que eu estou lançando agora em março, já está até pronto, em março ele está nas livrarias aí, o título do livro é Resultado e ponto final. Né? Ou seja, foi o título que eu coloquei, e eu estou defendendo a tese mesmo de que a gente precisa parar de se preocupar com quanto a gente trabalha, parar de se preocupar com o quanto a gente se esforça, parar de se preocupar com carga horária e começar a se preocupar com aquilo que importa de verdade, que é o resultado. Né? E aí eu tô desmistificando isso, o que é resultado e como que a gente consegue trabalhar. E esse livro vai aí para as livrarias aí a partir de março. Vou ter um mega lançamento em São Paulo. Quem estiver em São Paulo aí já tá convidado, e eu também vou sempre colocar isso aí nas redes sociais, e faço questão de na proximidade do lançamento eu fazer um outro bate-papo aí com vocês, e com exclusividade eu já lançar para vocês o livro aí em primeira mão, tá? Já estou me comprometendo aí a gente fazer um Universitário Acima da Média exclusivo resultados. Vai ser bem legal. E a reinvenção do profissional a gente encontra nas livrarias, né, tem ainda, e também tem pelo nosso site também, pelo site do Instituto de Coaching Aplicado, as pessoas conseguem comprar o livro também, que é www.institutoica.com.br, institutoica.com.br. Lá tem uma lojinha virtual lá, as pessoas conseguem comprar o livro também por lá, e se deixar o nome eu ainda mando autografado. Show de bola, Alexandre. Quero te agradecer imensamente por ter compartilhado com a gente essa enorme gama de aprendizado com a gente, né? Estamos aproveitando. Oi? Oi, Ramon. Só queria, como a gente faz, né? Só para finalizar bem rapidinho também, gostaria que o Alexandre dar um e aqui para ficar registrado nesse vídeo, até porque muitos universitários, muitas pessoas vão assistir esse vídeo depois. Se ele pudesse dar
um conselho de falar. E Amos, corta um pouquinho aí, hein? Tá. Então a pergunta é se você pudesse dar um conselho, Alexandre, para o universitário que vive um momento decisivo, para a gente encerrar e, rapidamente falando, que conselho você daria? Vamos lá. Um conselho simples. Entregue-se a alguma coisa de fato. Se você escolher uma profissão, se você escolher uma carreira, se você vai empreender, se você quer ser um executivo numa empresa, se você quer prestar um serviço público, só faça uma coisa: seja empreendedor onde você estiver. Em qualquer lugar que você passar, deixe duas coisas apenas. A primeira, resultados. Deixe muito resultado por onde você passar. E segunda, construa grandes relacionamentos. Quando você entrega muitos resultados e você constrói muitos relacionamentos, você cria naturalmente uma terceira coisa chamada de reputação. E reputação é aquilo que vai te acompanhar a vida toda. Então, por onde você passar, deixa saudade, entrega o melhor resultado, cria uma imagem positiva e, pelo amor de Deus, seja empreendedor. Entre e faça acontecer. Se a empresa não te valorizar, sabe o que você faz? Entrega muito resultado lá. Porque quando você sair de lá, você vai deixar essa empresa se roendo porque ela perdeu o melhor profissional. A pior coisa que você pode fazer é você não estar satisfeito com uma empresa e você baixar o seu desempenho. Quando você baixa o seu desempenho por não estar satisfeito, você começa a não merecer nem aquela empresa que você está. Então, entenda uma coisa, a sua carreira ela é uma só. Então, seja empreendedor por onde você passar, entregue os melhores resultados e construa os melhores relacionamentos. E aí você vai criar o teu maior patrimônio, que é a tua reputação. E essa vai te seguir por onde você estiver. Show de bola, Alexandre. Gratidão mais uma vez pela tua disponibilidade de estar atendendo o nosso pedido de fazer esse evento hoje à noite. Basicamente, entrando aí já numa quinta-feira. E tenho certeza que foi de grande, enorme valia pra gente, que estamos iniciando nossa carreira, precisamos de estar do lado de pessoas, de campeões, né? E você é um campeão, então é uma grande honra pra gente estar com você aqui hoje. Com certeza a gente vai marcar sim um outro evento, logo no início aí do lançamento do teu livro. Ficamos honrados com essa proposta. E, enfim, quero deixar palavras finais aí para você. E, mais uma vez, gratidão em nome de todo o grupo Universitários Acima da Média. Olha, Pan, obrigado a todos aí. Foi um prazer estar com vocês, tá? E quando eu estiver na cidade aí de vocês, faço questão de conhecê-los pessoalmente, aí em Pernambuco, né, quando eu estiver aí no Paraná, no Maranhão, né? O Ramon, que eu vejo toda hora, o cara não sai da minha cola, meu. Mas vai ser um prazer aí, sempre que eu puder estar com vocês aí, vai ser um privilégio. Pam, prazer conhecê-la, tá? Obrigado por ter ido à minha palestra lá na última semana. E quero dizer o seguinte, eu é que agradeço vocês, não só pelo convite que me fizeram, prazer poder dividir com vocês um pouco do que aprendi ao longo da minha trajetória, mas eu quero agradecer vocês por outro motivo, agradecer vocês por estarem à frente desse movimento. Agradecer vocês por estarem difundindo isso. Agradecer vocês por me encher de orgulho e esperança de que tem pessoas que de fato estão lutando para fazer esse país melhor. Então eu quero dizer para vocês que eu sou fã de vocês, vou ser um grande divulgador do trabalho de vocês, e o que precisarem de mim para qualquer coisa, contem comigo, eu estarei sempre à disposição, porque realmente acredito que projeto como esse pode transformar a vida de muitos universitários, a vida de muitas empresas, a vida de muita sociedade e, como consequência, pode fazer aí um país muito melhor. Então, parabéns a vocês que estão dispostos agora, quase meia-noite, né, mais de meia-noite, estarem aqui ao vivo, participando disso. Isso é muito legal e eu vou dormir muito mais feliz hoje, porque eu sei que tem jovens empreendedores aí que vão fazer a diferença nesse país, e para mim eu fico honrado, tá, com esse convite, e quando quiserem,
é só solicitar e vai ser um privilégio estar aí com vocês. Beijo no coração de todos vocês aí, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Tchau, pessoal. Até o próximo bate-papo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.